Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amados, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Eu quero nessa noite trazer uma reflexão para a nossa vida nesse dia, para que Deus possa iluminar esse nosso dia. Mas antes da gente falar aqui dessa palavra, eu quero pedir para você que ouça o áudio até o final. Quero pedir também para que você se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que você dê o seu like, que você compartilhe aí com seus amigos, com sua parentela, tá bom? Isso vai me ajudar muito e com certeza essa palavra vai servir, de incentivo para a vida de alguém, ela pode mudar a vida de alguém, amém? O livro que nós vamos ler hoje é o livro de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 21 ao 27 e o tema dessa mensagem é: não basta apenas ter diálogo. Essa palavra, ela fala ali da crucificação de Jesus, quando ele foi crucificado e as pessoas, ele foi crucificado fora da cidade, num lugar alto, onde era caminho das pessoas que passavam para ir trabalhar. E todos então viram Jesus ali naquela cruz, viram o que estava escrito naquela cruz, e eles passavam e eles faziam alguns comentários. Diz assim, Marcos capítulo 15, do verso 21 ao 37, diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar de caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com eles 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei do Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Amados, olha, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre algo que aconteceu com Jesus no momento que ele foi crucificado. Esse texto, ele diz para nós que Jesus, ele foi levado para o Gólgota, o lugar ali da sua crucificação. E Gólgota quer dizer caveira, lugar da caveira. Esse lugar, ele ficava fora dos muros de Jerusalém, ou seja, ele ficava fora da cidade de Jerusalém. E era nesse lugar que os romanos faziam as crucificações dos malfeitores da época. Então a Bíblia, a palavra, ela nos conta que Jesus foi crucificado e com eles 2 malfeitores, um na direita e outro na esquerda.
Esse lugar, ele era de passagem, onde viajantes passavam e viam as crucificações que o povo de Jerusalém, também pudesse ver. Para quê? Para servir de exemplo de que qualquer um que cometesse crimes e merecesse a morte seria morto na cruz pelos romanos. Então o povo, os malfeitores, eles eram crucificados ali fora da cidade, num lugar onde todos tinham que passar para que todos pudessem ver a condenação daquela pessoa. E aquela pessoa, ela estava servindo de exemplo para mostrar que qualquer um que se levantasse contra o Império Romano acabaria naquele lugar, acabaria morto daquele jeito, né? Então, nesse episódio, algumas pessoas falaram com Jesus e disseram para ele que descesse da cruz e que salvasse a si mesmo. Queridos, olha, há algo interessante aqui, porque ainda hoje é possível alguém ter apenas um diálogo com Jesus. É possível falar com ele, mas é preciso perguntarmos: o que é ter um diálogo? Ter um diálogo, querido, o diálogo, querido, ele é uma conversa, né? Diálogo falar e ser ouvido. É uma conversa de duas pessoas, um fala, o outro ouve, né? E ouvir o que está falando. Então, ter apenas um diálogo com Jesus não muda a vida de ninguém. Aquelas pessoas que passavam ali, certamente elas falaram o que quiseram e depois foram embora. Elas apenas falaram, elas não ouviram, né? Alguns até ouviram as palavras de Jesus, mas depois se retiraram. E o risco que corremos hoje é de que apenas temos diálogo com Jesus, onde eu falo, né, o que quero que Ele faça, o que eu quero que Ele faça por mim, né? Onde eu apenas digo para Ele o que eu preciso. Muitas vezes, em nossas orações, quando fazemos, né, a gente fala assim, a gente apenas fala com Jesus tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, só a gente que fala, só Ele que ouve, mas a gente não deixa Ele falar. Isso não é um diálogo, isso é um recado, um aviso, um pedido, né? Tudo menos um diálogo. Então Jesus, o que Jesus quer na verdade? Jesus quer ter com você mais do que um diálogo. Na verdade, Jesus ele nos convida para termos comunhão com Ele. Na primeira vez que Jesus ministrou a ceia para os seus discípulos, já havia pelo menos 3 anos que eles andavam juntos. Eles comiam juntos praticamente todos os dias. Então Jesus ele fez um negócio diferente. Ele levou seus discípulos, né, para um lugar e ali ele serviu, né, os discípulos, e ele partiu o pão para aqueles discípulos, e aquilo ali não era apenas, né, mais uma refeição, mas era o resultado de uma comunhão entre eles. Ele estava ali em comunhão com seus discípulos. Não era só servir o pão, não era só, né, um lugar especial para ter um encontro com Jesus. Era um lugar de comunhão. Aquilo ali estava mostrando a comunhão que eles tinham com Jesus, né? Então, o que estava refletindo era isso, a comunhão deles com Jesus durante ali 3 anos que eles viveram com Jesus. Então, queridos, olha, diferente da ceia, algumas pessoas que viram Jesus na cruz conseguiram ter diálogo com Ele, porém Jesus foi até a cruz para que você e eu pudéssemos ter comunhão com Ele para sempre. Amém? Diálogos que eles são frios e muitas vezes sem compromisso, mas a comunhão é algo profundo. Comunhão fala de relacionamento. Amados, olha, se voltarmos no início do ministério de Jesus, no Evangelho de João, vamos encontrar algo muito interessante. O que nós vamos encontrar lá? João capítulo 1, e o verso 37 e 38 diz assim, olha: e os 2 discípulos ouviram-o dizer isto e o seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que
que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Presta atenção. Olha que interessante. O interessante nesse texto é que André e João, eles ouviram sobre Jesus, né? E logo eles começaram a segui-lo. E quando Jesus percebeu que esses dois estavam seguindo, o que Jesus fez? Jesus parou e fez uma pergunta para eles, esse texto que nós lemos agora mesmo, né? Só que parece que eles não são os únicos a fazerem essa pergunta para Jesus sobre onde Jesus morava. Essa era a pergunta de alguém que não queria apenas um diálogo, mas queriam comunhão, relacionamento com Jesus. Jesus responde a eles, né? João, no verso 39, diz assim, olha, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10. Amados, olha, Jesus os convidou para irem à casa dele, né? Jesus convida aqueles dois discípulos, André e João, para que fossem na casa dele. Olha que tremendo esse negócio. Amados, olha, talvez o que tem faltado em nossa vida seja isso, né? Falamos sobre Jesus, mas não vivemos em comunhão com Ele. O que seria ter comunhão com Jesus? Eu creio que ter comunhão com Jesus é ter um relacionamento com Ele, uma vida de intimidade com o Senhor. Não é apenas falar, mas é também ouvir, é se abrir para Jesus, né? Contar suas necessidades, mas também contar suas vitórias, né? Se alegrar naquilo que Jesus tem feito e naquilo até que Ele não tem feito. Ter relacionamento, ter comunhão é andar com a pessoa, é estar com a pessoa a todo momento. Sabe qual que é o grande problema nosso hoje, queridos? É que nós dizemos que temos um relacionamento com Cristo, que temos comunhão com Cristo, mas na prática mesmo, dificilmente a gente demonstra isso. Nós dizemos que temos comunhão com Cristo, por exemplo, mas quando está na hora de ir para o culto, por exemplo, a gente não vai, a gente fica em casa perdendo o nosso tempo, né? Nas redes sociais, perdendo o nosso tempo na frente da televisão, de onde só sai mentirada, só bobajada, as redes sociais que passam uma vida, mostram pra gente uma vida falsa, né, de pessoas que são sempre felizes e sempre se dão bem, e enquanto isso o culto está acontecendo lá na igreja, a palavra está sendo ministrada, está sendo pregada, Deus está se revelando ali para as pessoas, e muitos daqueles que dizem que têm comunhão com o Senhor não estão ali para ouvir essa palavra. Às vezes nós marcamos na igreja um culto de oração, vai um, vai dois, né? Gente que tem compromisso mesmo com o Senhor, gente que tem, né, aqueles que verdadeiramente têm intimidade com o Senhor, eles estão ali. Mas você vê que é uma minoria, né? É muito pouco, insignificante diante do tamanho da igreja, um grupo insignificante no sentido, eu digo no sentido assim, da quantidade, né? É tão pequena a quantidade em relação a toda a igreja que parece que crente verdadeiro é só aqueles. Então, queridos, nós muitas vezes dizemos que temos intimidade com Deus, mas nós passamos às vezes a semana inteira sem ler a Bíblia, nós passamos a semana inteira sem orar, sem falar com Deus, sem tirar um tempo para Ele, né? Às vezes nós fazemos isso não é intimidade, isso é um diálogo. Eu vou uma vez lá na igreja, uma vez por semana eu ouço a palavra e aquilo ali parece que já é o suficiente. Aí eu chego em casa, ligo a televisão, vou ver aquelas bobajadas que passa lá, perco, né, a essência da palavra, perco a revelação da palavra, porque a minha mente se encheu daquela bobajada que está passando ali, né? Às vezes eu saio dali da igreja, eu vou para uma pizzaria, não é que isso está errado fazer, mas aquilo que o Senhor falou, aquilo daqui a pouquinho eu já esqueci, porque a minha mente se voltou para outras coisas. Eu creio que isso não é ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, querido, é a gente estar envolvido com o Senhor a todo tempo, a todo momento, fazer dele o centro da nossa vida,
fazer dele a pessoa mais importante da nossa vida, nos dedicarmos a ele o tempo todo, estarmos com ele, buscá-lo em todo momento, né? Eu creio que intimidade é isso, relacionamento é isso, né? Já viu quando você está namorando, por exemplo, quando você começa a namorar com uma pessoa, né? Tudo que você quer é estar do lado daquela pessoa, a todo momento, a toda hora, você fica o tempo todo pensando, se você estiver longe dela, o tempo todo você está pensando nela, você está falando dela, está fazendo elogios, né? Está rindo das coisas que aconteceu quando vocês estavam juntos. Quando vocês estão juntos, vocês não perdem tempo, né? Então, relacionamento íntimo com Deus é algo mais ou menos desse tipo, querido. É Ele estar todo o tempo na nossa mente, no nosso coração, a gente falando dele, a gente, né, nos alegrando naquilo que Ele fez, naquilo que Ele falou. É maravilhoso isso. Isso é intimidade, isso é relacionamento, queridos. Queridos, muitas vezes temos o diálogo de vez em quando, mas para ter comunhão, nós precisamos viver junto com Ele. Jesus, querido, hoje, Ele mora no coração daqueles que o buscam, daqueles que querem ter uma vida de comunhão com Ele. É sobre isso que Jesus ele estava falando lá em Apocalipse, quando Ele diz, lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Comunhão, querido, intimidade é entrar em casa para jantar e ter comunhão. Comunhão é bate-papo, é relacionamento, é vida de intimidade, é vida que não se dispersa, vida que não se separa, é estar a todo tempo. Queridos, Jesus está te chamando hoje para tomar uma decisão de uma vez por todas. É hora, querido, de nós assumirmos uma vida de comunhão com Jesus de verdade. Só falar com Jesus é muito pouco. Ele deseja que eu e você sejamos um com Ele. Veja, querido, olha a oração que Jesus faz ao Pai lá em João 17, do 20 ao 23, ele diz assim, olha, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um com nós, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Amém, querido? Jesus orou para que eu e você fosse um com Ele, em comunhão. Uma pessoa só em comunhão. Queridos, olha, hoje eu quero te convidar, quero te fazer um convite hoje. Hoje eu quero fazer para você um convite, para você deixar de ser alguém que sabe apenas falar com Jesus e que você seja alguém que tenha comunhão com Ele, que sinta a presença dEle, que seja transformado por Ele, que seja usado por Ele. Queridos, o Senhor nos chama para uma vida de comunhão. Ele nos quer todos os dias, não é só por um momento, não é só por um dia lá na igreja, é a todo momento, né? Não pode ser apenas um diálogo no domingo, uma visita no domingo, mas é preciso comunhão todos os dias. Que hoje, querido, né, que nesse dia, nesse sábado lindo que está amanhecendo, que você faça esse compromisso com Jesus. Não vamos renunciar a um relacionamento íntimo com Ele. Amém, querido? Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê um coração quebrantado para que nós possamos a cada dia mais buscar a presença do Senhor na nossa vida, buscar relacionamento, intimidade com o Senhor. Amém? Pai querido, Deus amado, Deus santo,
Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento aqui a minha vida, eu te apresento a vida desse meu irmão, eu te apresento a vida dessa minha irmã que está ouvindo essa palavra, que porventura, Senhor, está precisando estreitar o relacionamento com o Senhor, a intimidade com o Senhor. Deus, eu te peço aqui no nome de Jesus que o Senhor nos capacite nesse dia, que o Senhor nos encha da tua presença, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor nos dê sabedoria para andarmos na presença do Senhor, conforme a vontade do Senhor, que nós venhamos, Deus, fazer a vontade do Senhor, meu Deus, colocando o Senhor no centro da nossa vida, no centro da nossa vontade, para que a nossa vontade seja a vontade do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos ensine a ser mais humildes diante do Senhor, a ser mais presentes na presença do Senhor. Deus, segura na nossa mão e não nos permita, Senhor, desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Encha o nosso coração de alegria na tua presença. Renova em nós, Senhor, a fé, a esperança, o amor. Renova em nós, Senhor, a alegria de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor, de fazer as coisas na obra do Senhor. Deus, capacita este homem, capacita essa mulher, enche cada um de nós da presença do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, Senhor, através da nossa vida, que as pessoas ao olharem para nós, elas possam sentir a presença do Senhor, que as pessoas ao olharem para nós, elas possam ver o Senhor claramente na nossa vida, por causa da nossa intimidade, por causa da nossa comunhão com o Senhor. Renova a nossa fé, Senhor, renova a nossa alegria em estar na tua presença. Que nós venhamos buscá-lo cada dia mais e mais a presença do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amados, mais uma vez eu quero pedir para você, para você se inscrever no canal, para você compartilhar essa mensagem, para você dar o seu like. Dando like, você vai fazer com que essa mensagem seja levada a outras pessoas. Com certeza alguém está precisando de ouvir essa palavra. Com certeza Deus quer falar no coração de alguém e essa palavra vai ajudá-lo muito. Então dê o seu like, compartilhe, me ajude a divulgar esse canal. Amém? Deus te abençoe e nós nos encontramos em outro vídeo.